Bem-vindos à apresentação da marca, esse momento talvez o mais esperado, que é o momento que realmente a gente vai ver a nova cara da Arara. Como é que vai funcionar a apresentação hoje? Basicamente eu vou dividir ela em 3 blocos, tá? O primeiro bloco ele é um bloco de estratégia de marca. Então a gente vai falar bastante sobre qual foi o caminho que a gente seguiu, qual foi a direção que a gente tomou para construir essa nova marca da Arara. Depois a gente vai trazer um bloco de justamente construção. A gente vai definir quais são as bases da marca, logo, tipografia, paleta, esses elementos que são muito fundamentais, muito essenciais. Parte a parte a gente vai definir cada uma dessas coisas separadas para depois a gente ver o resultado da marca tudo junto. E aí a terceira etapa é justamente isso. A gente vai ver essa marca existindo nas aplicações, nos materiais, em várias criações que a gente desenvolveu e destrinchou a partir disso. De modo geral, a gente vai falar um pouco sobre contexto, objetivos. Eu vou mostrar para vocês a plataforma da marca, que é meio que uma síntese do nosso posicionamento. Eu vou narrar para vocês um pouco do manifesto que a gente construiu e a gente vai partir para a parte da identidade visual. Mais ou menos essa é a estrutura que a gente vai seguir. A gente começa entendendo qual era o principal objetivo desse projeto. Pelo que a gente mapeou em reunião, a gente precisava comunicar duas coisas, principalmente através da Arara: facilidade e fluidez. Mostrar que a nossa infraestrutura de comunicação é uma infraestrutura facilitada e ágil, fluida, que traz movimento para a pessoa que está utilizando. Além disso, uma parte muito essencial desse movimento de posicionamento é trazer a Arara não só como uma infraestrutura de comunicação, mas como uma plataforma de recuperação de receita. Então a gente conseguiu aprofundar mais o benefício que a gente oferece, e obviamente depende de uma comunicação, mas agora a gente fala sobre o valor de recuperar a receita que seria perdida. Esse é um elemento muito central para a nossa narrativa que vai entrar agora como parte do nosso posicionamento. E aí, além disso, um objetivo muito claro era agregar significado e direção para o que significava Arara dentro da marca. Então, era um símbolo, era uma simbologia, um aspecto que foi criado desde o início do produto, que vocês trouxeram desde o início do produto. Foi reforçada, foi alimentada, ou seja, entrou no imaginário das pessoas. A gente precisava trazer significado porque esse pássaro representa dentro de todo esse contexto. Com base nisso, a gente constrói o que definitivamente é a nossa plataforma de marca. Isso aqui é uma visão geral, é meio que uma visão por cima do nosso posicionamento. Então a gente tem aqui 3 pilares: por que fazemos o que nós fazemos, o que exatamente nós fazemos e para quem fazemos. Nesse primeiro pilar, a gente entende o nosso propósito e os nossos valores. Então, o nosso propósito é: a gente existe porque a distância entre uma empresa e seus clientes não deveria ser um problema de engenharia. Então, a distância entre uma empresa que precisa se comunicar e pessoas que precisam ouvir não deveria ser um problema de fricção tecnológica, um problema técnico. Deveria ser algo fácil de resolver. Além disso, o que a gente faz? Uma infraestrutura de comunicação. Eliminamos os gargalos de comunicação que geram perda de receita. De forma bem objetiva, bem clara. Essa aqui é meio que aquela nossa proposta de valor, né, sintetizada e bem resumida. E por último, para quem a gente entrega isso? Desenvolvedores e times de marketing e produto. E aí um entendimento muito importante sobre esse posicionamento é entender o que exatamente coloca a Arara à parte, o que exatamente destaca a nossa oferta de outras, que talvez já existem no mercado, outras opções que um possível cliente poderia encontrar. E algo que é muito próprio da Arara HQ é justamente uma inteligência de otimização própria da empresa, própria da marca, que é capaz de se especializar na estrutura de comunicação daquele cliente e trazer otimizações pensadas em cima daquilo que ele está operando. Com base nisso, a gente consegue destrinchar algumas promessas, algumas ofertas. A primeira delas é sobre a facilidade: integra em 2 minutos. É um exemplo, né, que vocês tiveram de um cliente que conseguiu integrar nesse tempo. Então, quando a gente traz esse parâmetro para a realidade, isso fica muito tangível. A promessa central, que é: recupere o valor perdido pela comunicação falha. E uma outra que destrincha também um pouco desse diferencial: otimize resultados com uma inteligência especializada em seu negócio. Isso é um pouco do que a gente começa a construir sobre o posicionamento e a narrativa da Arara. Até aqui tudo claro? Alguma dúvida, algum insight? Aí tá tudo muito claro, pelo menos pra mim. Maravilha. Com base nesse posicionamento, a gente começa a contar, de certa forma, uma história. A gente começa a criar uma narrativa para poder comunicar o que a gente está construindo. E eu vou ler essa narrativa aqui junto para vocês até a gente chegar no final dela. Toda empresa tem uma mensagem pronta, uma oferta, um gatilho específico para reconquistar alguém prestes a ir embora. Acontece que a comunicação se tornou um problema de engenharia. Enquanto o ticket estava na fila, o cliente comprou em outro lugar. Enquanto a sprint não fechava, a janela de comunicação se fechou. Churn e desistência acontecem em silêncio. Esse custo, por mais que não apareça em nenhum relatório, está em toda a campanha que converteu menos do que deveria, em todo o carrinho abandonado sem resposta, em todo o cliente que sumiu sem que ninguém tivesse tempo de ofertar mais uma vez. A Arara HQ existe para percorrer esse espaço entre a decisão e a entrega. Construímos a infraestrutura que elimina fricção técnica, feita para que a mensagem chegue na hora certa. E uma inteligência que aprende com o tempo como a comunicação deve acontecer. Você integra em 2 minutos. A partir disso, a Arara trabalha para que nenhuma janela feche sem uma nova tentativa de alcance. Arara HQ, infraestrutura de comunicação e recuperação de receita. Gostei do novo visual. Ficou legal. É um jeito objetivo, mas que ao mesmo tempo fala sobre essa nova visão para a Arara, né? Ficou bem legal. Por isso mesmo, é um objetivo que dá uma nova visão também. Agora, o nosso objetivo é conseguir visualizar essa narrativa que foi
construída na marca, no visual, em tudo que a gente vai construir. Então, para construir essa identidade, a gente vai olhar para 3 pilares extremamente essenciais e que estavam presentes em tudo que vocês me falaram sobre a empresa, sobre o produto, sobre a marca. O primeiro deles é a facilidade. A gente precisa de uma marca que lembre e que evoque facilidade e simplicidade. O segundo pilar é movimento. A gente precisa de uma marca que tenha uma certa energia, que é fluida, que não é uma marca muito parada, muito sólida, muito estável, muito quieta, muito corporativa. A gente precisa de uma marca que tenha essa energia, esse movimento. E por último, uma marca que evoque inteligência. Essa sofisticação tecnológica, eu diria. Como a entrega de vocês depende de uma tecnologia própria, de uma coisa que vocês construíram desde o início, é importante que a gente consiga mostrar esse aspecto técnico dentro da marca. Então, com base nesses 3 pilares que a gente extraiu do posicionamento, a gente vai iniciar a construção da marca. A gente entende, antes de tudo, qual é o papel da arara, do pássaro, do animal, dentro dessa simbologia. A gente entende que existe um espaço entre a decisão de compra e a entrega de uma mensagem, e que esse espaço depende unicamente da capacidade técnica por trás de entregar a mensagem. Então, a arara aqui, ela não é só um símbolo, um jeito de identificar o produto Arara HQ. Existe essa simbologia atrelada ao pássaro como alguém responsável pelo correio, pela entrega de mensagens, pela entrega de cartas. Então, a gente usa isso como apoio, como suporte para agregar a simbologia da arara. A arara é a mensageira, a inteligência por trás da entrega garantida da nossa infraestrutura. Em específico, a gente precisa dar vida, dar cor para essa arara. E pensando nisso, pensando obviamente também no fato de ser um produto brasileiro, a gente selecionou a arara canindé. A arara canindé é uma espécie nativa da América do Sul e da América Central, especificamente muito icônica como uma ave, um pássaro brasileiro. E ela vai ser talvez o pivô central para a gente construir a identidade da arara HQ a partir dessa nova perspectiva. Mas, para que seja construída essa simbologia, a gente vai converter a arara canindé disso aqui, nisso aqui. Esse é o desenho, esse é o símbolo, o ícone da marca. O que a gente conseguiu construir nesse símbolo, intencionalmente? O primeiro elemento a gente trouxe elementos próprios da arara, que não confundiriam um pássaro com um papagaio. Então, o formato do bico específico, o detalhe da penugem, né, atrás da cabeça, a cauda longa, na medida do possível, obviamente a gente não poderia colocar proporcionalmente igual a uma arara real, porque ficaria um ícone difícil de aplicar, então a gente fez uma adaptação. E a gente traz um equilíbrio muito bacana entre fluidez e geometria. Então aqui a gente trouxe um equilíbrio. A gente tem tanto traços e consistência geométrica, mas ao mesmo tempo a gente tem um desenho, uma ilustração que foi completamente feita com traços orgânicos, traços fluidos, não é uma forma feita de retângulos ou triângulos. E aí, por fim, algo que levou um tempo para poder refinar e chegar nesse resultado era conseguir trazer uma expressão que fosse amigável e otimista para a arara. Então, o formato, o detalhe aqui em volta do bico, a parte de baixo do bico levemente lembrar um sorriso, ao mesmo tempo que ela se mantém, né, com a cabeça erguida, olhando para cima. Tudo isso foi uma tentativa de trazer essa confiança no rosto, na expressão desse pássaro. Além disso, a gente precisa definir a tipografia, a fonte que vai escrever o nome da marca e que também vai servir para a comunicação de modo geral. E aqui a gente escolheu a Geist. Ela é uma fonte sem serifa que consegue trazer bastante, de um jeito muito claro, esse equilíbrio entre algo fluido e algo geométrico. E por fim, a paleta de cores que compõe e que vai trazer vida a toda essa composição. Em primeiro lugar, a gente tem um tom de branco bem presente, que vai ser algo que remete à clareza, né, que vai trazer um pouco mais de simplicidade e espaço. A gente tem o azul principal, que é o azul canindé, que é um azul tirado, né, propriamente da penugem, né, da arara. E a gente tem 2 tons intermediários, assim, que vão servir, né, para poder complementar essa paleta, que é um tom de ciano profundo, um tom mais escuro, para temas escuros, interfaces mais escuras, e um tom aqui de azul bem sutil, que eu carinhosamente apelidei de brilho celeste, para fazer também essa composição, e a gente vai ver como é que isso aqui entra junto com o restante da marca. Por fim, quando a gente junta todos esses elementos, tipografia, cor, símbolo, em uma representação, a gente tem a assinatura visual, digamos assim, a logotipo da Arara HQ. Aqui a aplicação sobre o fundo no tom principal, aplicação sobre o fundo no tom de azul leve, aplicação sobre a imagem. Percebam que aqui a gente faz uma inversão, né? A gente não poderia só pintar o interior da arara de branco, porque ficaria o oposto, né? A parte que deveria ser sombra se tornaria luz. Então a gente cria um contorno e consegue fazer que a aplicação ela fique adequada, né? E aqui algo muito importante que é a versatilidade da marca. Então a gente precisa que essa marca ela se adeque a diferentes espaços, a diferentes contextos. Então, seja num espaço maior que a gente pode usar o pássaro completo, num espaço menor que a gente usa a versão horizontal, um ícone que a gente precisa usar é a cabeça, é a parte central do rosto do pássaro. Um espaço em que a gente, como a gente comentou, né, nas reuniões, que talvez depende de mostrar um pouco menos o pássaro e ser algo um pouco mais sóbrio, usar apenas o nome com a fonte da marca e as cores da marca. Tudo isso funciona para marcar e assinar, de certa forma, o lugar do produto de vocês. Daqui em diante, a gente vai entrar propriamente na etapa de aplicação. Então a gente vai começar a ver todo o material que foi produzido, que foi desenvolvido com base nessa estrutura de marca. Por enquanto, alguém tem alguma impressão? Querem fazer algum comentário? Tu também pegou a passarinho inicial, né? Que era do... que dá pra ver pelo bico dele também, algumas coisas que ele tem. Se eu não estou me enganado. Só ter certeza. A posição é semelhante, mas aquele pássaro ele tinha uma composição bem diferente porque ele era muito, muito geométrico, muito recortado e com muito detalhe.
sabe? Então aqui o principal objetivo foi conseguir representar a Arara, mas de um jeito simples e que não vai ficar poluído, sabe? Porque é um produto digital, então isso aqui tem que caber no favicon, tem que caber no ícone de aplicativo, tem que caber num espaço pequeno, sabe? Então aqui a gente trouxe esse design um pouco mais simples. Esse parece mais uma Arara, né? Claro que tem isso também. O cientizado também. Primeiro que eu fiz, ele fugiu um pouco disso, ele era mais um pássaro geométrico. Só que esse tem mais uma ideia de uma Arara de fato. Legal. Beleza. Caminhando agora então com as aplicações e o restante dos materiais que a gente produziu. O primeiro deles é o ícone para aplicativo, o atalho. Percebe como é que a gente consegue comparar as cores, né? Tanto o tom da penugem, do pássaro, quanto o tom celeste, o tom do céu. São significados que a gente conseguiu trazer assim para a marca. Aqui o modelo de página, de landing page. Então a gente já vê um trabalho de design de interface desenvolvido a partir dessa marca. Caramba! Era isso que eu tava pensando, só que eu não conseguia passar isso. Né? Não conseguia passar isso pra cabeça da menina, mas era quase mais ou menos isso que eu tava pensando. Seria justamente eu não sair da plataforma, mas também não parar de olhar pro cliente que gasta mais. É tipo isso mesmo. Eu gostei. Legal. A gente falou muito sobre esse trabalho de público, né? De ter uma marca que talvez seja um pouco mais lapidada e mais preparada para o corporativo, para o time de marketing, para um time, né, uma empresa que tem equipe e tal. Mas ao mesmo tempo ser uma marca que o desenvolvedor vai ver, ele vai se identificar, sabe? Uhum. O que traz essa sensação? O tom escuro, o contraste forte, sabe? Esse layout, né, bem cara de size, o design landing page de size. Eu gostei bastante, tá? Porque a gente tinha um problema, era de passar a mensagem correta para o usuário, que ele conseguisse entender. Era uma impressão inicial, né? Que é a copy inicial do usuário ver. Uhum. Tipo, a galera levou muito pra isso e esqueceu o restante. Tem gente que não lia a parte legal, tem gente que não lia as outras coisas. Bacana. Continuando. Aqui uma versão tema claro da página e também visualizando como é que seria, talvez com o título central. Recupere receita reativando o cliente no WhatsApp, a mesma copy. Criar conta, ver planos. E aí a gente vê também um pouco de como seria esse design de interface no tema claro, né? De uma ararinha do lado aqui, esperando o usuário fazer o cadastro. Legal, eu sei. Tu já viu a LP da Ponte? Isso é meio que uma visão para o criador de conteúdo ou para a empresa. Você acha que faria sentido uma coisa tipo assim pra gente ou só viagem? No caso, você pensa em separar o público desenvolvedor e o público, talvez, marketing de produto. Seria esse o objetivo? Seria mais ou menos somente isso aí. Tipo, a gente tem a API, né? A API é que a gente começou a desenvolver e iniciar nisso. E os apps sociais, né? Que a gente tem de recuperação de receita, por exemplo, e tem outras coisas também. Mas seria uma parada parecida com isso, onde a gente conseguiria dividir por tipo de usuário. Mas eu não sei se isso faz sentido. A primeira coisa que eu começaria perguntando é quais vão ser os caminhos para alguém chegar nessa página. Então, quais são os canais específicos em que cada um desses sites vai ser ofertado. Porque se não tiver uma distinção muito clara de canais, a gente vai estar criando meio que fricção para a pessoa conhecer a plataforma. Tipo assim, o cara entra como desenvolvedor, opa, eu entrei na página errada, tenho que trocar de página. E às vezes essa fricção é capaz de fazer ele perder o interesse ou perder o time ali de ler mais sobre o produto. Então esse é o primeiro ponto para questionar, enfim, tem que pensar com calma, mas é uma possibilidade, sem dúvida. Aqui, então, a gente tem um card, né, juntando mais uma vez esses elementos de interface com um ponto de comunicação da marca, infraestrutura de comunicação e recuperação de receita. A Arara garante que a mensagem chegue na hora certa. Aqui a gente tem a tela de login. Eu me inspirei um pouco na tela de login da New Arara HQ, exceto por um trabalho um pouco mais aqui específico de UI, né, voltado para essa marca, voltado para o que a gente criou aqui de interface. Então, um tema escuro, uma imagem grande no lado, né, para poder criar presença e tal, chamar a atenção, e as informações de login do usuário. Aqui é a versão mobile, feito no tema claro, pra gente também ver como é que ficaria essa outra aplicação. Perfeito. Alguns elementos de UI, a gente consegue ver também como é que fica a Arara como avatar. Isso eu tava vendo, porque eu achei legalzinho, velho. Seleção do tipo de evento, né, que a pessoa vai disparar. Até um log aqui a gente conseguiu fazer e tal. Parece muito a gente tem uma tela de demo, né, de demonstração que a gente usava pra poder mostrar pro usuário como funciona. Dia a dia. Parece muito o logo de lá. Tu chegou a ver ou tu... Eu tomei como inspiração, tá com o mesmo horário, inclusive. É isso mesmo. De um vídeo, se eu não me engano, aí que você publicou no Twitter e tal. Foi. O vídeo dessa tela também. Foi legal. Pois é. Exemplo de notificação, né, de disparo para um potencial cliente. O cliente finalizou a compra, a Laura acabou de retomar o carrinho pelo WhatsApp e concluiu o pagamento. Aqui a aplicação de favicon, para ícone, né, de página. Camiseta, quando produzir, acredito que vão. Peço carinhosamente que me informem para que eu possa colaborar e solicitar a minha também para enviar aqui pro Rio. A gente vai ter que enviar pro Rio por conta da Tayana. Aproveita e envia duas logo. Aí, pronto. Tá bem certo. Tanto no tom escuro quanto no tom claro, né? Aplicação de caneca. Nossa, que lindo! Ficou legal, isso ficou legal. E a gente acaba aqui. Quero saber a impressão geral de vocês, se tem algum comentário, algum complemento, o que vocês acharam do projeto. Cara, eu já falei demais, né? Vou deixar os outros falarem também.
Depois eu falo. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Assim, para uma pessoa que não é da área de Micael e Tayana, eu achei até melhor visualmente, sabe? Bem melhor mesmo. Assim, e as cores também, eu achei bem melhor também. Eu acho que, além dessa ideia de fluidez, como você falou, né? E também de trazer algo que tá certo, tá correto, e não que tá em alerta, eu Uhum. acredito que é azul. Eu não sei por quê, tipo assim, não sei se só pegaram a cor pra eles, mas eu também acho azul a cor da tecnologia. Eu acho muito. Tipo, quando você botar no Google agora, tipo assim, imagem de tecnologia, a maioria das imagens vão ser, tipo, azul, Azul. sabe? Uhum. Eu achei muito bonito, gostei bastante. Muito, muito mesmo. Eu gostei da fonte, assim, demais, porque eu acho que fica, tipo, minimalista, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que chama atenção, que orna, Uhum. que é, como você falou, né? Essa fonte sem serifa, mas ao mesmo tempo que tem uma ciência por trás disso, né? Tipo, Uhum. ela é toda juntinha. Quando uma fonte ela é toda juntinha, principalmente embaixo, que ela vai fazer nessa linha, Aham. ela conduz o leitor, tipo, a terminar toda a frase. Isso é, tipo, você estuda isso na faculdade. Quando você vai fazer letras, por exemplo, você estuda isso Legal. na faculdade. Que ela conduz o leitor a terminar todo o texto que tá ali, Uhum. sabe? Ela facilita a visão do leitor. Então, ela também, tipo, tem esse efeito muito bom. Eu gostei. Bacana. Legal, cara, que bom. Uma coisa específica sobre essa parada da fonte é que, de fato, a gente precisava manter um equilíbrio, né? Essa marca foi muito sobre equilíbrio, sobre conseguir trazer um animal, um mascote, um ícone e tal, e ao mesmo tempo se manter uma marca séria tecnológica. Então, como a gente tem um ícone que já é um desenho de um animal, que já é o pássaro ali, era importante que o nome não fosse uma letra muito amigável, muito desenhada. Isso que tu apontou, de fato, foi uma preocupação, né? De conseguir trazer uma fonte que fosse, assim, fácil de ler, boa e minimalista, né? Geométrica. Legal. Bacana. Tayana, alguma impressão? Nossa, é exatamente o que a Rebeca falou. Foi o que eu senti quando eu vi. Acho que a Rebeca ela conseguiu expressar bem ali o que eu senti da primeira vez que eu olhei ali. Não sei, eu acho que a impressão que eu tenho é que ficou. Eu acho que é aquela questão da leveza que a gente tinha falado, realmente. Agora eu olho e vejo mais leveza. Legal. Ficou muito claro agora pra mim isso. Que bom, cara, que bom. Essa validação é importante. Era um objetivo, né? A gente conseguir trazer essa noção de facilidade, de ser algo leve, fácil, intuitivo, né? Cara, do que eu achei, eu lembro. Por exemplo, tinha colocado a cor laranja pra poder chamar a atenção, né? Só que justamente o que o pessoal usa. O pessoal usa laranja pra chamar a atenção, porque quando não usa dá problema. Aham. Foi que isso não tinha me atentado. Mas uma parada que eu também curti, simplesmente seriedade, né? Uhum. Uma coisa que faltava, que eu senti que faltava, era que a gente ficou muito preso num. A gente gritava recente, gritava cópia, na verdade. Uhum. Talvez seja porque tipo, tava gritando quase uma cópia. Pode estar literalmente como se você estivesse copiando uma nova pesquisa. Isso mostra, na verdade, mostra a inovação também, que era o que eu queria. Eu geralmente sou eu que faço design, outras coisas. Sim. Minha ideia era tentar criar sair do óbvio, que tipo, todo mundo usa IA pra codificar hoje, e é uma roda gigantesca pra isso. Então era meio que sair do óbvio de ficar usando IA, que era uma coisa genérica, né? Sair do óbvio e fazer isso. E isso sai do óbvio também. Isso aí eu não gostei. Legal. Eu gostei bastante. Legal. Bacana, cara. Cara, obrigado pela validação de vocês. Fico feliz que, assim, a gente atingiu o resultado esperado. Fico feliz que, nesse processo, a gente conseguiu chegar nisso.